O sábio não procura a gratificação instantânea, mas investe em ações que trarão satisfação a longo prazo. A paz de espírito é conquistada quando aceitamos as coisas que não podemos mudar e agimos com sabedoria diante das que podemos. A verdadeira grandeza reside na simplicidade, na humildade e na capacidade de aprender com cada experiência. A vida é um espetáculo efêmero. Aprecie-a sem se apegar, pois a única constante é a mudança. A virtude não é um fim em si mesma, mas sim o caminho para uma vida significativa e plena. A coragem não é a ausência de medo, mas a determinação em agir apesar do medo. O verdadeiro poder está em ser capaz de controlar a própria mente e encontrar paz, independentemente das circunstâncias externas. A busca pela perfeição muitas vezes leva à insatisfação. Em vez disso, busque o progresso constante e a autenticidade. A verdadeira riqueza está na gratidão por aquilo que temos, não na busca incessante por aquilo que falta. A vida é um campo de treinamento para a virtude. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. A felicidade é alcançada quando você para de esperar que a vida seja perfeita e aceita as imperfeições com serenidade. O verdadeiro poder está em viver em conformidade com a natureza, aceitar as mudanças inevitáveis e agir com virtude, não importa as circunstâncias. A coragem não é a ausência do medo, mas a resistência a ele, a maestria sobre ele, não permitindo que o medo dite nossas ações. A sabedoria é mais valiosa do que a riqueza, pois a riqueza pode ser perdida, mas a sabedoria permanece. Não importa o quão ocupada seja sua agenda, reserve tempo para si mesmo. É nessas pausas que a clareza mental e a força interna são cultivadas. A verdadeira liberdade é não ser escravo das nossas próprias emoções, mas sim o mestre delas. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos. A felicidade não está em adquirir mais, mas em apreciar o que já temos. A força interior é mais valiosa do que qualquer bem material, pois é a fonte da verdadeira resiliência. Viva cada dia como se fosse o primeiro, apreciando as maravilhas ao seu redor e como se fosse o último, valorizando cada momento. A maior sabedoria é perceber a própria ignorância. A verdadeira liberdade é ter o controle total sobre nossas próprias mentes. A arte de viver é mais como a luta do que como a dança, porque a vida é uma contínua batalha contra as forças contrárias. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de desafio e controvérsia. Não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Não se preocupe com coisas que você não pode controlar, mas direcione sua energia para ações que estejam sob seu controle e dignas de serem realizadas. A riqueza consiste não na posse de tesouros, mas na utilização deles. A força da mente se desenvolve quando reconhecemos a transitoriedade de todas as coisas e nos concentramos no que é duradouro e significativo. Aquele que tem uma razão clara para viver está pronto para enfrentar qualquer coisa. Não permita que a ideia de tempo o pressione. Você será menos impaciente se perceber que as coisas acontecem no tempo certo. A virtude não busca honra, mas a encontra como um efeito secundário de sua própria realização. A sabedoria é a única riqueza que ninguém pode roubar de você. Não é que tenhamos uma vida curta, mas fazemos dela algo inútil. O homem sábio é aquele que não se entristece pelo que não tem, mas se regozija pelo que possui. A verdadeira felicidade é gozar o presente, sem ansiedade pelo futuro. Não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito.
A vida é longa o bastante e foi-nos dada de maneira generosa para a realização de obras importantes, se a usarmos bem. Quando você se irrita, lembre-se de que a raiva é apenas um breve lapso de loucura. Mantenha sempre a razão como guia. A felicidade não depende do que acontece, mas da nossa atitude em relação ao que acontece. Não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que as coisas aconteçam como elas acontecem, e você terá uma vida tranquila. A maior parte da vida é silêncio, e poucos são os momentos em que palavras são necessárias. Não é o homem que tem pouco, mas sim o homem que anseia por mais, que é pobre. A morte não nos assusta, porque quando somos, a morte não é, e quando a morte é, nós não somos. O homem que se preparou para a morte despreza todos os males que estão sob o poder dos homens. Apegue-se aos seus próprios interesses e deixe os outros seguirem seus próprios caminhos, desde que você não seja prejudicado. Quando somos afligidos por adversidades, devemos suportá-las pacificamente, com grandeza de alma. Agradecemos do fundo do coração por dedicarem seu tempo a assistir ao nosso vídeo sobre as reflexões estoicas. Cada visualização significa muito para nós, e esperamos que tenham encontrado inspiração e sabedoria nas palavras dos filósofos antigos. Continue buscando a verdade, cultivando a virtude e enfrentando desafios com resiliência. Vocês são capazes de construir vidas plenas e significativas. Obrigado por fazerem parte desta comunidade de busca pelo conhecimento e pela excelência.